Oi, pessoal, e bem-vindos. Hoje estou conversando com Diana Panchenko, uma das principais jornalistas da Ucrânia. Em 2020, ela recebeu o título de Jornalista do Ano e também foi classificada como a 7ª mulher mais influente na Ucrânia. Então é muito bom vê-la novamente, Diana. Добрый день, Глен, спасибо. Probably to go this has been. Quero discutir a cobertura da mídia, tanto sua perspectiva sobre a cobertura da mídia no Ocidente, antes de passar para o que realmente tem acontecido na Ucrânia. A cobertura da mídia ocidental sobre a Ucrânia tem sido bastante interessante. Desde os anos 1990 até 2014, sempre foi bem conhecido que havia divisões sociais bastante profundas dentro da Ucrânia, especialmente em termos de sua identidade nacional. Após 2014, com o golpe apoiado pelo Ocidente em Kiev, vimos que muita mídia ocidental, como a CNN e The Guardian, até relatou como as novas autoridades em Kiev estavam bombardeando e matando pessoas em Donbass. Mas então, de repente, isso parou. De repente, qualquer pessoa em Donbass que não reconhecesse a legitimidade das novas autoridades em Kiev foi apresentada mais ou menos como agentes russos e secessionistas, quase como alvos legítimos. De fato, especialmente desde 2022, vemos que o ucraniano ideal é apresentado como alguém que continuaria a lutar contra a Rússia até o fim. Enquanto isso, apelos por paz ou diplomacia, negociações são frequentemente recebidos com desconfiança. Então isso é um controle de narrativa incrível, eu acho, que foi afirmado. E certamente não vi nada parecido em minha vida. Então queria perguntar primeiro, você vê isso de forma diferente? Ou como você experimentou isso como jornalista, como a Ucrânia tem sido coberta do exterior? Obrigado por uma pergunta maravilhosa, Glenn. Francamente, minha história é provavelmente um dos exemplos mais claros do que realmente está acontecendo na Ucrânia e do que tem acontecido na Ucrânia em termos de liberdade de expressão. Obrigado por me apresentar. Você está absolutamente certo ao dizer que eu era um dos jornalistas renomados na Ucrânia. Eu tinha programas e transmissões de alta classificação. Fui nomeado jornalista do ano. Mas, gradualmente, ao longo dos anos, aquelas pessoas que estavam simplesmente dizendo a verdade, que queriam duas coisas: liberdade para seu país e, em segundo lugar, queriam que todos os cidadãos de seu país fossem tratados igualmente, para que pudessem falar qualquer idioma que quisessem, ir a qualquer igreja que gostassem e se sentirem como cidadãos de verdade. Mas gradualmente tentaram nos marginalizar e nos transformar em periferia da sociedade e párias. Vimos as quantias colossais que a USAID estava fornecendo às pessoas que transmitiam a chamada narrativa adequada. Mas o que aconteceu conosco? Um ano antes da guerra, o canal de TV onde eu trabalhava foi fechado, presumivelmente por violar a Constituição, junto com outros 2 canais de TV. Então Zelensky fechou 3 canais de TV ao mesmo tempo. Não tenho certeza se a mídia ocidental estava cobrindo isso. E quando a guerra estourou, todas aquelas pessoas que simplesmente diziam que a Ucrânia não deveria entrar na OTAN, porque isso poderia provocar uma guerra, que a Ucrânia não deveria se tornar a porta de entrada da luta contra a Rússia, foram consideradas perigosas. Bem, eles tentaram nos intimidar, nos colocar na prisão, nos banir por todos os meios possíveis. Pessoalmente, consegui fugir da Ucrânia, mas todo o medo que tive que enfrentar durante o meio ano em que fiquei no país foi horrível. Sabe, talvez eu tenha coragem de falar sobre isso em detalhes. Ainda estou lutando para fazer isso. Houve muita intimidação, eu estava realmente com medo. Recebia muitas ameaças à minha vida, à vida das pessoas que amo. Ouvia na na porta de casa, da boa carta, furtacante, precisamente periculoso, tipo overboarding, that anything passam de menores, não sei o que é, não money counts like. Eu não convoquei ninguém para ir à guerra, ou para lutar, ou para fazer qualquer coisa. Tudo o que eu estava dizendo é que precisamos de paz. Precisamos proteger nosso país e nosso povo,
nosso sustento. Tive que deixar a Ucrânia para poder continuar meu trabalho, para poder continuar dizendo a verdade. E imediatamente, vários processos criminais foram abertos contra mim e enfrentei acusações que acarretam uma sentença de prisão perpétua. Meu caso criminal e as sempre dos ministeriais contra mim afirmava que eu para preservar a Ucrânia. E é por isso que querem me colocar no processo para sempre. And that's why they want me to put to prison for life. I was also faced personal sanctions imposed by Também enfrentei sanções pessoais impostas por Zelensky. Todos os meus cartões bancários estão bloqueados. Todas as minhas propriedades foram confiscadas. Não tenho permissão para entrar no território da Ucrânia. Não tenho permissão para votar. Não tenho nenhum direito como cidadão da Ucrânia. E isso não foi uma decisão judicial. Foi uma decisão pessoal tomada por Zelensky. Então, o que está acontecendo na Ucrânia agora? O que tem acontecido lá ao longo desses anos? Bem, há a Ucrânia que é retratada pela mídia ocidental. Esta é a Ucrânia que apoia Zelensky, que está disposto a lutar até que o último ucraniano esteja vivo. Esses são os ucranianos que odeiam os russos. E há uma verdadeira Ucrânia que a mídia ocidental se recusa a ver. Então, do que se trata essa verdadeira Ucrânia? Bem, todos os dias recebo uma enorme quantidade de e-mails e cartas de pessoas que perderam seus entes queridos porque foram levados à força para a prisão ou para a linha de frente. Há um grande número de pessoas que estão nas prisões agora. Recentemente, publiquei uma lista de quase 400 prisioneiros políticos que estão na Ucrânia agora, em prisões ucranianas, e estão lá simplesmente por expressarem sua opinião. Na verdade, há muito mais de 5.000. No total, esses são apenas 400 pessoas que eu poderia nomear pessoalmente. Se me permite, ficaria muito feliz em compartilhar esses nomes com você. Se você puder compartilhar este link, acho que seria um grande passo para apoiar a liberdade de expressão na Ucrânia. Porque essas pessoas estão sob custódia agora devido às sentenças que foram inventadas. Algumas delas foram pressionadas a curtir algo nas redes sociais. Se me permite, gostaria de ler uma das últimas cartas que recebi ontem. Foi um e-mail que recebi ontem. Se você me permitir, não vou nomear a pessoa que enviou, mas foi enviado por pais que perderam o filho. O filho deles morreu sob custódia. Não vou nomear os pais dessa pessoa, porque estou preocupado que possam ser processados por isso. Tenho medo pela segurança deles. Então, eles estão escrevendo que o filho deles, chamado Pavel, foi visitado pelos serviços de segurança ucranianos. E o motivo de colocá-lo sob custódia foi que ele estava se comunicando em um chat na web, assim como eu. Ele foi condenado por traição ao Estado. Essa pessoa tinha uma deficiência, ele nem conseguia andar, ele não tinha permissão para dirigir um carro, mas a sentença que inventaram é que, presumivelmente, ele estava compartilhando informações com os serviços de segurança russos. Os pais dele estão dizendo que não é realmente possível porque ele tem uma deficiência, ele não pode se mover, tem que ficar na cama o tempo todo. Em fevereiro, colocaram-no na prisão, em uma cela sem aquecimento, sem janelas. A pessoa ficou muito doente imediatamente. Ele não recebeu nenhuma assistência médica. Ele estava levando algumas surras severas na sala do tribunal. Ele estava em uma condição médica dramática. Ele praticamente não podia participar. Sua família estava lutando para protegê-lo, para pedir assistência médica, mas ele não estava recebendo nenhuma enquanto estava sob custódia. Após um mês, essa pessoa chamada Pavel morreu sob custódia e seus pais foram informados de que poderiam levar o corpo, mas teriam que pagar por isso. Caso contrário, ele seria jogado em uma cova rasa como um sem-teto. Este é apenas um dos muitos e-mails que recebo em centenas e milhares diariamente. Existem tantas histórias assim. Entendo que este é um tópico muito emocional para muitos, mas realmente gostaria que a mídia mundial visse a verdadeira Ucrânia, porque a verdadeira Ucrânia sou eu. Sou uma pessoa que está sendo incriminada com crimes terríveis, mas tudo o que eu queria era paz. Consegui deixar o país, embora muitas pessoas não possam sair. Elas são colocadas sob custódia, espancadas,
Como você sabe, na Ucrânia, torturas terríveis estão sendo usadas. Existem tantas prisões não oficiais dos serviços de segurança ucrânia. Prisons of the security services of Ukraine, people are kept there, beaten there, tortured there. As pessoas são mantidas lá, espancadas lá, torturadas lá. Muitas pessoas como eu simplesmente queriam paz para a Ucrânia. Muitos dos meus ex-colegas, jornalistas, estão agora desaparecidos. E esta é a verdade. Esta é a verdadeira Ucrânia sobre a qual, infelizmente, a mídia ocidental não está escrevendo. Algo mudou, pelo menos um pouco, após a vitória de Donald Trump, quero dizer, na cobertura do assunto? Bem, infelizmente não. Não vejo muita mudança na retórica mundial. Não há mudanças na forma como a mídia ocidental cobre o que realmente está acontecendo na Ucrânia. E se você me perguntasse o que uma pessoa ucraniana comum gostaria, e eu converso com ucranianos comuns todos os dias, bem, tudo o que as pessoas querem é paz. As pessoas não se importam mais com quem vai vencer nesta guerra. As pessoas estão tão cansadas. Elas entendem que há uma enorme quantidade de dinheiro sendo roubada pelos burocratas. Tudo o que querem é ser deixadas em paz. Mas esta é a verdadeira Ucrânia, sobre a qual, infelizmente, ninguém está escrevendo. Nem a CNN, nem a BBC. Sim, bem, acho que o mesmo é bastante preocupante. Ou seja, muitas vezes na mídia há um apelo por empatia com os ucranianos e seu sofrimento, porque houve muito sofrimento. No entanto, o apelo por empatia é sempre traduzido em objetivos geopolíticos muito claros. Ou seja, nos disseram que deveríamos nos importar com a democracia ucraniana quando estávamos derrubando o governo em 2014. Nos disseram que nos importamos com os ucranianos quando estávamos essencialmente armando a Ucrânia e construindo um exército ucraniano em vez de implementar o Acordo de Minsk. E também agora, continuamos dizendo que temos que apoiar a Ucrânia, mesmo quando isso implica apenas despejar mais dinheiro na guerra, mesmo que a maioria dos ucranianos realmente queira negociações. Sinto que a empatia tem sido muito usada como arma para manter a guerra e os combates em andamento. Você mencionou o assassinato de um espião ucraniano e o processo de recrutamento, porque o recrutamento militar agora não é como era no início de 2022, quando havia muitos voluntários. O que vemos agora são esses recrutadores militares circulando, tirando pessoas das ruas, arrastando pessoas de suas casas. Tenho visto em canais ucranianos no Telegram que há alguns protestos acontecendo, principalmente de mães ou esposas das pessoas sendo levadas e enviadas para a linha de frente, muitas vezes despreparadas. Você vê algum aumento nesses protestos? Ou eles têm algum efeito? Qual é a temperatura social no momento? Bem, infelizmente, Glenn, a resposta à sua pergunta seria o que eu estava dizendo antes. As pessoas estão tão intimidadas. Elas têm medo de se manifestar, de protestar. Você não pode nem imaginar o nível de ditadura e medo na sociedade ucraniana. Zelensky de fato se tornou um ditador. E isso não é um exagero. Esta é uma declaração de fato. As pessoas estão tão assustadas. Elas estão realmente sendo intimidadas. Posso citar vários exemplos de quando elas estão indo para as ruas ou para as casas. E as famílias estão lutando para proteger seus homens. E no dia seguinte, eles são levados à força. Sim, se você tem muito dinheiro, pode pagar um suborno e comprar sua liberdade e não ir para a guerra. Mas os homens estão sendo levados das ruas. E se já foram levados, as famílias têm que pagar até milhares de dólares americanos para trazê-los de volta para casa. Shin, se eles receberam o alistamento oficialmente, então tem que pagar ainda mais. As pessoas estão realmente com medo. Você pode saber que, na Ucrânia, não é mais permitido simplesmente gravar em vídeo o processo de mobilização. Então, todos os vídeos que você pode encontrar às vezes nas redes sociais ou em canais do Telegram, bem, esse tipo de gravação é oficialmente proibido durante o processo de recrutamento de homens ucranianos. Se os serviços de segurança descobrirem quem fez essas gravações, as pessoas podem ser presas por isso.
Todos os dias recebo e-mails de pessoas que foram presas por simplesmente postar uma mensagem nas redes sociais ou comentarem uma postagem. Até mesmo idosos aposentados estão sendo presos por curtirem algo nas redes sociais. Padres estão sendo presos por realizarem serviços na Igreja Ortodoxa Ucraniana. Eles estão sendo torturados. Um padre muito respeitado, o metropolita Arseny, está sob custódia agora. Ele está muito doente e recentemente fui informado de que sua saúde está em condição crítica. Essa pessoa não fez nada de errado. Ele é apenas um padre que estava defendendo sua fé e sua igreja. Então, até agora, infelizmente, não podemos contar com nenhum tipo de protesto social porque as pessoas estão com muito medo e sua situação é tão ruim. Elas são muito pobres. Sempre houve protestos na Ucrânia no momento em que a economia ucraniana estava indo razoavelmente bem. Com isso, quero dizer Maidan em 2013 e em 2004. Esses protestos foram trazidos de fora e ninguém se esquivando de reconhecer isso hoje. Os funcionários do Estado e representantes oficiais dos Estados Unidos reconhecem que não houve protesto na Ucrânia surgindo do nada. Eles sempre foram incitados de fora. Hoje, as pessoas estão tão intimidadas. Elas entendem que por trás de Zelensky há grandes poderes e que há muitas pessoas que estão sendo pagas muito bem, como os serviços de segurança da Ucrânia. Até hoje, as pessoas estão com tanto medo de se manifestar, tanto esperar uma mudança social impulsionada pelo povo ucraniano é algo que eu não esperaria no momento. Bem, antes da queda de Yanukovych em 2014, muitos políticos ocidentais, oficiais de inteligência e outros, reconheceram que ao tentar puxar a Ucrânia para a órbita ocidental, isso poderia provavelmente desencadear uma guerra civil. De fato, o ex-diretor da CIA, William Burns, escreveu isso em uma nota famosa. Mas muitas vezes não nos aprofundamos nas razões, porque se você quer desrussificar a Ucrânia, muitas vezes apresentamos isso como algo para libertar a Ucrânia da Rússia, mas também é libertar a Ucrânia dos ucranianos nesse sentido. O que aprendemos é que de 1991 a 2014, apenas cerca de 20% dos ucranianos queriam se juntar ao bloco militar, ou seja, à OTAN. Isso também significaria desvincular a economia da Rússia. The economy from Russia, it means derussifying the language. Significa desrussificar a língua, já que a maioria dos ucranianos fala russo. Seria um ataque à religião, etnia e cultura, dado que grande parte da Ucrânia esteve intimamente ligada à Rússia. Portanto, a desrussificação seria um processo muito brutal contra os ucranianos. Mas como você viu isso nas divisões internas desde 2014? O que isso significou para as leis linguísticas, para a cultura e as liberdades religiosas? Como isso mudou na última década? Bem, Glenn, esta é realmente uma questão muito importante e acho que a resposta para isso poderia ser um livro inteiro. Na verdade, eu queria mostrar o quanto a Ucrânia mudou e como estava a caminho desta guerra. Eu realmente escrevi um livro sobre isso. Mas respondendo à sua pergunta, eu diria que foi um processo muito longo que exigiu muito financiamento e esforço. E acho que provavelmente você e seus colegas poderão estudar isso em breve. Como a Ucrânia chegou a este ponto, quando 90% dos ucranianos em 2011 viam a Rússia como um país positivo, como um bom vizinho. Ucranianos e russos sempre quiseram existir em paz. Por que Zelensky se tornou presidente? Ele estava proclamando liberdade e amizade com a Rússia no início de sua campanha eleitoral. É por isso que as pessoas votaram nele. Agora, respondendo à sua pergunta, qual você acha que é a idade média de um soldado ucraniano? Bem, é cerca de 47 anos. Por que isso? Bem, porque intencionalmente as autoridades estão tentando fazer com que a população mais velha seja morta. Pessoas que se lembram de como a Ucrânia e a Rússia existiam em paz. Eles intencionalmente destroem pessoas dessa idade porque os jovens que nasceram na Ucrânia independente hoje têm um sentimento muito diferente.
Eu sou um produto da Ucrânia moderna. Fui para a escola em 1995. Estava estudando usando livros didáticos modernos ucranianos sobre história, literatura e cultura. Todo o curso de cultura e história ucraniana era amplamente baseado em uma grande afirmação. Por séculos, a Ucrânia sofreu, e o principal inimigo era a Rússia. A principal razão para o sofrimento ucraniano é a Federação Russa. E temos que fazer o que for preciso para retaliar, para nos vingar. Os ucranianos sofreram por causa da Rússia. Isso era algo ensinado todos os dias na escola e trouxe seus resultados. Voltando aos Estados Unidos, 97% da mídia ucraniana estava recebendo subsídios. Eram essas mídias independentes? Elas estavam recebendo tanto dinheiro da USAID. Vemos os números agora. Por exemplo, há um jornalista chamado Koch que sempre se apresentou como um defensor da liberdade de expressão. E então percebemos que ele estava recebendo $150 mil mensais da USAID. Era assim que ele era pago por sua liberdade de expressão. E eles vão ensinar os ucranianos a odiar a Rússia. Assim, o ódio contra a Rússia se tornou parte da política de Estado na Ucrânia. Hoje, quando ouvimos declarações horrendas de Zelensky, que estão tão distantes da diplomacia, ele está xingando publicamente, está usando palavrões contra Putin e o povo russo. Você pode se surpreender, mas não sei se você sabe, mas na Ucrânia é bastante normalizado agora xingar publicamente. Você pode realmente ver palavrões escritos em outdoors, em publicidade externa ou no rádio. Não há limitação para isso de forma alguma. E o Sr. Petrov, que é o principal apoiador político de Zelensky, tem muitos blogs públicos onde chama o presidente Trump de burro. E essa é a metáfora mais suave que ele usa, chamando de idiota e até palavras mais rudes. Então eles estão ensinando todos a odiar os russos e todos os ucranianos que não compartilham desse ponto de vista. Conhecemos a tragédia de Pervomaisk, onde pessoas, civis e crianças foram mortas. E agora, no espaço midiático da Ucrânia, estão dizendo intencionalmente que essas pessoas são culpadas por serem vítimas, porque em Pervomaisk falam russo. E isso é o que Zelensky está fazendo intencionalmente. Isso faz parte de sua política de Estado. Obviamente, esse processo começou a evoluir a partir de 1991, passo a passo, e a política estatal de ódio entre a Rússia e a Ucrânia estava acontecendo intencionalmente. O que está acontecendo na Ucrânia agora é uma guerra civil que começou em 2013, porque o que vimos em 2013 foi o desacordo de Donbas com a política que foi oficialmente anunciada e apresentada pela Ucrânia após o Maidan. Eu não sei, mas Donbas estava oficialmente declarando que não queria se separar da Ucrânia. Naquela época, tudo que eles queriam era a capacidade de falar russo. Isso é tudo que eles queriam. Eu sou do sudeste da Ucrânia, sou de Nikolaev, que fica perto de Odessa, no sul da Ucrânia. Eu sei como as pessoas falam lá, elas falam russo. Eles pensam em russo. E, obviamente, isso era importante para eles. As pessoas não queriam que sua identidade fosse destruída da noite para o dia. E durante todos esses anos do processo de Minsk, vimos tanta hipocrisia. As autoridades, desde Poroshenko até Zelensky, nos diziam que queriam trazer Donbas de volta. Eles querem voltar às fronteiras de 1991. É o que dizem. Mas a grande mentira por trás disso é que eles não querem trazer essas pessoas de volta, porque as pessoas que vivem na Crimeia e em Donbas nunca votariam neles. Essas pessoas nunca votariam neles. Eles não as querem de volta. E é por isso que Poroshenko queria garantir que esses eleitores muito inconvenientes fossem cortados da Ucrânia. Você sabe que os ucranianos sempre votariam escolhendo entre um candidato pró-Rússia ou pró-Ocidente. A proporção seria de 40 para 60 ou 50 para 50. A proporção mudaria. E então a situação mudou, e isso era inevitável porque agora eles intencionalmente destroem e eliminam a geração mais velha para esquecer o passado compartilhado com a Rússia. Eles também destroem intencionalmente a Igreja Ortodoxa.
Eles destroem nossa fé porque, sem eliminar a fé, você não pode destruir completamente os laços entre dois países. Obviamente, agora também recebemos muitos e-mails de ucranianos que dizem que estão cansados. Tudo o que eles querem é viver em paz. Mas hoje, essa voz não pode ser ouvida plenamente em todas as suas forças porque as pessoas estão com medo. Concluindo a resposta a essa pergunta, eu diria que a Ucrânia foi submetida a um experimento horrendo. Eles tentam cancelar e apagar a identidade ucraniana. E você está certo ao dizer que, ao recusar sua história, a Ucrânia poderia perder a si mesma. E, infelizmente, isso já aconteceu. A Ucrânia que estamos testemunhando hoje não é mais a antiga Ucrânia que conhecíamos. E para voltar às suas raízes, obviamente, teria que passar por uma jornada colossal. Não sei quanto esforço isso exigiria, mas antes de tudo, precisamos de paz. Precisamos acabar com esta guerra. Você se refere a Zelensky como um ditador. O que aconteceu com a oposição política? Porque vimos algumas histórias de figuras da oposição ucraniana não apenas sendo presas, mas algumas também perdendo sua cidadania. Agora, parte disso, é claro, começou antes de Zelensky, ou seja, a purga dos partidos de oposição em 2014. Mas muito disso pareceu se intensificar depois que Zelensky não apenas assumiu o poder, mas depois que sua popularidade começou a declinar. Pessoas como Medvedchuk não foram apenas presas, mas também perderam sua cidadania. A cobertura, novamente na mídia ocidental, foi quase de apoio a isso, porque sugeria, você sabe, ele é pró-Rússia, o que significa que ele não é mais legítimo. Então é bastante extraordinário. Mas como você vê isso se desenvolvendo de 2014 até o presente? Eu acho que a purga da oposição política. Você sabe, os métodos que eles usaram para a purga política são realmente ultrajantes, eles não hesitaram em nada. E as pessoas que representariam qualquer tipo de ameaça ou desafio às autoridades foram marginalizadas. E, novamente, chegando à questão da USAID, eles estavam recebendo muito dinheiro para isso. Havia toda uma máquina montada para desacreditar esses políticos oposicionistas. Eles estavam desaparecendo, sumiam, eram mortos. Quase uma década se passou desde que Alessio Buzina foi morto em 2014. Ele era outro ativista político. Ele foi morto publicamente para servir de lição a qualquer um que quisesse se manifestar contra as autoridades. E os assassinos desse opositor político foram encontrados. Foi provado em tribunal. Encontraram o DNA dos assassinos dele. E você sabe onde eles estão. Eles não estão apenas livres. Eles são servidores públicos agora. E a mãe de Olis Buzina morreu. Eu conheci a mãe dele e ela não viu os assassinos de seu filho irem para a prisão. Além disso, você conhece a tragédia de Odessa, quando civis foram mortos em um incêndio. E eles mostraram publicamente para todos. É isso que vai acontecer com você se você se manifestar contra as autoridades. Você será morto. Eu sei que a mídia ocidental nunca vai reconhecer isso. Eles dizem que os ucranianos estão lutando pela liberdade. Bem, é assim que a liberdade ucraniana se parece. Em 2022, em Kryvyi Rih, a cidade natal de Zelensky, onde ele nasceu, assassinatos políticos horrendos estavam acontecendo. O Sr. Pavlov, o prefeito de Kryvyi Rih, foi morto. Ele foi eleito pela oposição, ele representava a oposição, e isso é importante. Na cidade natal do presidente, o prefeito que representava o partido de oposição, apoiado por Medvedchuk, foi assassinado. Alguém investigou esse assassinato? Não. Disseram-nos que foi suicídio. Você não pode imaginar isso. Ele era um político jovem e bem-sucedido, prefeito de uma grande cidade que estava indo muito bem, e de repente dizem que ele cometeu suicídio. E vários meses depois, seu irmão foi morto. Ninguém investigou esses assassinatos. Houve uma enorme quantidade de assassinatos políticos, começando com o assassinato de Buzina, até o assassinato de um jornalista chamado Sheremet. E a pessoa que costumava estar à frente do Fundo de Gestão de Propriedade do Estado, o Sr. Sheshikov, também foi assassinada vários meses após o Maidan. Ninguém estava escrevendo sobre isso. Mas, obviamente, todos esses
assassinatos foram assassinatos políticos. But obviously, all those murders were political murders. They were there to intimidate us. Eles estavam lá para nos intimidar. Como é que agora ainda há a voz de pessoas que não têm medo de falar? Posso te dar a resposta. E também sou um exemplo disso. Tive que deixar a Ucrânia para poder continuar a falar a minha verdade. No momento, você não pode ficar na Ucrânia e falar a sua verdade. Quanto à oposição, bem, infelizmente aconteceu que na Ucrânia, a política, os políticos ucranianos nunca foram independentes. Não consigo nomear um único político na Ucrânia que possa ser chamado de independente. Pegue Timoshenko ou Poroshenko, quem você quiser nomear como uma potencial oposição. Eles ainda estão sendo guiados de fora. Eu poderia supor que a competição real poderia ser representada por Zelensky, por pessoas como o Sr. Belyansky ou Budanov, uma vez que obtenham a aprovação para isso dos Estados Unidos. Mas não acho que você poderia chamá-los de independentes. Os Estados Unidos têm tentado distorcer a Ucrânia, drogando-a e tornando-a viciada em financiamento dos Estados Unidos. As pessoas receberam financiamento, foram autorizadas a cometer crimes de corrupção, mas os Estados Unidos as mantinham sob controle em uma coleira muito curta para saber que são seus fantoches e são tão fáceis de chantagear porque estão constantemente desviando dinheiro. E este é um círculo vicioso que temos. Acredito que até hoje Trump está cometendo um grande erro ao desacelerar a auditoria da assistência financeira à Ucrânia. Fui o primeiro a começar a escrever sobre a necessidade de fazer a auditoria do dinheiro fornecido à Ucrânia. Eu estava escrevendo sobre isso na minha conta do X. Ainda não está acontecendo. Até agora, está tudo nas mãos dos Estados Unidos. Na última entrevista do ministro das Finanças da Ucrânia para Tucker Carlson, ele disse que a administração não está iniciando a auditoria porque o acordo de metais de terras raras permitiria que os Estados Unidos cobrissem todas as suas despesas. Mas isso é um grande erro. O que os Estados Unidos estão fazendo agora? Eles estão dizendo aos ucranianos: sabemos que seu estabelecimento é corrupto e há bilhões de dólares americanos desaparecidos. Quando virmos os resultados da auditoria, veremos que nunca houve mais dinheiro roubado na história da humanidade. Ninguém estava roubando tanto quanto Zelensky. Mas Trump está lento em fazer a auditoria, e eles acreditam que o acordo de metais de terras raras permitiria compensar isso. Mas isso não é justo com o povo ucraniano e principalmente com os cidadãos dos Estados Unidos. Todos nós estamos sofrendo com isso. Todos os montantes de finanças ocidentais que estavam chegando à Ucrânia foram desviados. Posso citar apenas alguns números que são realmente chocantes. 20 bilhões de dólares americanos. Isso é muito dinheiro para você. Bem, 10 bilhões de dólares é o que as autoridades ucranianas estão recebendo por acobertar os fraudadores que cometem fraudes, incluindo chamadas telefônicas de spam, que é um grande problema. A Ucrânia é agora, na verdade, o centro desse tipo de fraude. Os chamados call centers estão fazendo chamadas fraudulentas para pessoas idosas, chantageando-as e cometendo fraudes para que transfiram voluntariamente seu dinheiro para os fraudadores. Os maiores call centers desses fraudadores estão localizados na cidade de Dnipro, e Zelensky está acobertando isso. Outros 10 bilhões de dólares são o financiamento que as autoridades recebem daqueles ucranianos que têm permissão para fugir do país. Os homens não têm mais permissão oficial para deixar a Ucrânia. No início da guerra, eles teriam que pagar 10 mil dólares. Agora eles têm que pagar 20 mil dólares em subornos para poderem sair do país. E tudo isso acaba se resolvendo no escritório presidencial. 20 bilhões de dólares. Este é o dinheiro que Zelensky está recebendo agora em subornos, que os ucranianos estão pagando a ele para permitir que fujam da guerra. E o dinheiro que a equipe de Zelensky roubou dos contribuintes dos Estados Unidos é até difícil de nomear, mas eu presumiria que são números colossais. E o fato de Trump estar desacelerando a auditoria é um grande erro, na minha opinião.
Você mencionou a ausência de políticos independentes agora na Ucrânia. E isso é algo que aparentemente foi feito de propósito bem no início. Lembro que após o golpe em 2014, havia pessoas como Natalie Jaresko, que assumiu a posição de ministra das Finanças na Ucrânia. E para muitos, isso foi um pouco chocante porque ela era cidadã americana. Ela também era funcionária americana no Departamento de Estado. De fato, ela havia trabalhado anteriormente na Embaixada dos Estados Unidos em Kiev. E então, de repente, seu novo trabalho era representar a Ucrânia, passando da Embaixada americana para ser a ministra das Finanças da Ucrânia. E aparentemente, ela conseguiu o passaporte no mesmo dia em que assumiu o cargo de ministra das Finanças. Além disso, Viktor Shokin, o procurador-geral da Ucrânia, que foi demitido por Biden por investigar a Burisma, onde Biden havia colocado seu filho, deu uma entrevista na qual argumentou que após 2014, os Estados Unidos estavam administrando, em suas palavras, a Ucrânia como um feudo ou uma colônia. Então, é uma linguagem bastante forte. Mas seu ponto principal era que todas as novas nomeações no governo tinham que ser aprovadas por Washington. Então eles tinham, imagino, um controle muito próximo. Mas eu falei recentemente com Alexander Dubinsky, que está preso no momento. Ele é um deputado servindo no parlamento ucraniano, mas foi preso. Você vê alguma oposição se formando, no entanto, em apoio? Dado que Trump, como você mencionou, parecia inicialmente pelo menos adotar uma abordagem um pouco diferente em relação à Ucrânia, você vê esses políticos de oposição tendo a possibilidade de ter sua voz ouvida, dado que o clima está mudando em Washington. Sim, sabe, essa é uma pergunta muito interessante, Glenn. Gostaria de enfatizar que não é apenas a senhora Jaresko, mas também a senhora Suprum, que foi nomeada ministra da Saúde, também era cidadã dos Estados Unidos. Isso, de fato, se tornou uma prática comum na Ucrânia. Você também mencionou o ex-procurador-geral da Ucrânia. Tenho que dizer, de acordo com minhas informações, que a vida do Sr. Shokin também está ameaçada, porque ele sabe demais e essa informação é muito sensível. E estou intencionalmente enfatizando que a vida dele está em risco. Você também sabe que o atual chefe do Tribunal Constitucional, que foi demitido ilegalmente por Zelensky, o Sr. Tupitsky, foi envenenado em Viena. Eu diria algumas palavras sobre isso brevemente. Você sabe que as autoridades oficiais, o mandato dele expirou. E para esclarecer se Zelensky pode permanecer presidente, ele teve que consultar o Tribunal Constitucional. Em vez disso, Zelensky simplesmente demitiu o chefe do Tribunal Constitucional e, ao fazer isso, bloqueou o trabalho do Tribunal Constitucional. Então, Tupitsky, sendo o chefe do Tribunal Constitucional, processou Zelensky e ganhou o caso. E então, um dos juízes que anunciou o veredicto segundo o qual Zelensky não é mais legítimo, e há um tribunal na Ucrânia que decidiu isso, bem, um desses juízes foi morto como resultado de um ataque de drone em sua casa. E o Sr. Tupitsky, que ainda é oficialmente o chefe do Tribunal Constitucional, foi envenenado com mercúrio em Viena e sobreviveu milagrosamente. Eu conversei com ele, fiz um programa sobre isso no YouTube e validamos essa informação. Segundo o próprio Sr. Tupitsky, o que aconteceu com ele é de fato uma tentativa de assassinato pelas autoridades ucranianas. Há alguma oportunidade de formar algum tipo de oposição na Ucrânia nessas circunstâncias? Existe alguma chance de a oposição mudar a situação? Você mencionou o Sr. Dubinsky. Estou bem ciente da situação de Alexander Dubinsky. De fato, isso é um paradoxo. Um ex-membro da equipe de Zelensky, ele estava representando o partido de Zelensky, mas agora ele está na prisão. O problema é que no momento ele não tem recursos suficientes para representar uma ameaça real a Zelensky. Ele não tem recursos porque a Ucrânia é uma ditadura agora. Bem, quem poderia ser um concorrente real para Zelensky atualmente? Bem, em primeiro lugar, eu diria que são os representantes do chamado bloco militar. Principalmente, este é o Sr. Budanov, o Sr. Biletsky e, claro, o Sr. Zaluzhny.
Acho que o Sr. Zaluzhny se afastaria de representar uma ameaça a Zelensky. Acho que, depois de tudo de hoje, não podemos realmente considerar Zaluzhny um candidato sério. De acordo com minhas informações, Budanov está pensando em sua carreira política, assim como eles estão pensando que podem tirar o poder de Zelensky. E eu acho que se, do lado dos Estados Unidos, houver uma certa instrução emitida, podemos testemunhar cenários muito diferentes. Mas o que estou bastante certo é que, se hoje aquelas pessoas que têm a confiança dos militares e a confiança do público em geral, se elas conseguirem mobilizar seus eleitores e, especificamente, se conseguirem colocar os militares do seu lado, então acho que pode haver um cenário de golpe militar na Ucrânia. Porque essas pessoas têm classificações muito altas, o público as adora e elas têm muito respeito entre o bloco militar na Ucrânia. Então acho que essas são as pessoas que potencialmente podem representar uma ameaça real para Zelensky. Mas gostaria de reiterar, tudo isso só é possível se os Estados Unidos aprovarem. Sem a aprovação dos Estados Unidos, nenhum processo político é possível na Ucrânia hoje. My final question is, what do you expect to happen Minha pergunta final é: o que você espera que aconteça após esta guerra? Porque eu acho que, especialmente na Europa, ficamos um pouco intoxicados ao sugerir que estamos ao lado da Ucrânia. Assumimos que os ucranianos sempre seriam gratos por continuarmos enviando armas e nos recusando a fazer qualquer diplomacia com a Rússia. Mas nas últimas semanas, enquanto Trump tem pressionado por mais negociações, vimos uma reação muito estranha de muitos europeus. Por exemplo, o primeiro-ministro da Dinamarca disse que talvez a guerra fosse melhor do que a paz, dado algum medo de como a Rússia poderia após o fim da guerra. De fato, você ouve sentimentos semelhantes dos estados bálticos, de que seria uma grande ameaça se a guerra terminasse, porque então a Rússia teria mais tropas para possivelmente direcionar contra eles. A razão pela qual pergunto é porque recentemente houve uma certa reação de Yulia Tymoshenko a um comentário de Bruno Kahl, o chefe de inteligência alemão. Para quem está ouvindo, o principal contexto é que Bruno Kahl estava argumentando que seria melhor para a Europa se a guerra continuasse por mais 5 anos, porque assim teríamos tempo para reconstruir nossas forças armadas e nos prepararmos. Então, em outras palavras, apenas continue a enviar ucranianos para esta guerra para ganhar algum tempo. Nesse ponto, Yulia Tymoshenko se manifestou e disse que estava muito chocada com isso. Agora, Yulia Tymoshenko estava concorrendo contra Yanukovych em 2010 para a presidência. E naquela época ela era a candidata que os europeus apoiavam. Ela era a candidata pró-Ocidente, anti-Rússia. Mas, no entanto, agora ela também está expressando que está chocada com a forma como os europeus estão falando sobre os ucranianos, que é apenas, você sabe, carne que podemos jogar nas linhas de frente para usar contra a Rússia. Então, novamente, lutar até o último ucraniano. 4 meses nisso, eu gosto do caminho estrutural em que estamos. Contanto que ajudemos a Ucrânia com as armas que precisam e apoio econômico, eles lutarão até a última pessoa. Você vê algum ressentimento ou mudanças no clima? Como você acha que os ucranianos se posicionariam em um futuro pós-Zelensky? Bem, Glenn, eu conheço Yulia Tymoshenko pessoalmente e eu diria que Yulia nunca faria declarações que contradigam o que as pessoas pensam. Então, obviamente, Tymoshenko está fazendo essa declaração porque entende que a maioria dos ucranianos compartilharia esse sentimento. Obviamente, a maioria dos ucranianos quer que a guerra acabe. Desculpe, Zelensky, só me dê um segundo, temos um problema técnico. Preciso verificar com minha equipe. Desculpas. Sim, senhor. Vou continuar. Agora, quanto a esta guerra e o que acontecerá na era pós-Zelensky. Bem, antes de tudo, o que vejo na Ucrânia é uma cópia exata dos eventos que estavam acontecendo na Ucrânia. Recentemente me mostraram um desenho animado que foi transmitido na TV Federal na Alemanha.
that was broadcasted on the federal TV in Germany. It shows the bad villain, Putin. Isso mostra o vilão malvado, Putin, e eles mostram esse desenho animado para crianças, retratando o quão grande vilão do mal ele é. Coisas semelhantes estavam acontecendo na Ucrânia. Veja o que está acontecendo com Marine Le Pen na França, o que está acontecendo na Moldávia e o que está acontecendo na Romênia, onde uma pessoa que oficialmente venceu a eleição foi simplesmente demitida e colocada de lado. Isso é uma cópia exata do que estava acontecendo antes da guerra na Ucrânia. A Ucrânia estava preparada para essa guerra. Eles estavam fechando quaisquer canais de comunicação, removendo políticos da oposição e ajustando o sentimento do público, começando pelas crianças. Algo semelhante está acontecendo na Europa. E veja quantos exercícios militares têm ocorrido na Europa nos últimos anos. A Europa está aumentando seu potencial político e militar. E na Europa, há potências interessadas em iniciar uma guerra com a Rússia. Zelensky está dizendo a verdade quando afirma que quer paz? Bem, apenas 2 exemplos. Em um artigo publicado pelo The Independent, havia informações de que 73% dos ucranianos não apoiam Donald Trump. Eu não sei o que isso significa. Trump é presidente dos Estados Unidos, não da Ucrânia. Mas mesmo assim, essa foi uma pesquisa conduzida por Zelensky e o The Independent publicou este artigo a pedido de Zelensky. Então eles decidiram que isso era demais e tentaram remover essa publicação, mas parece que o gato saiu do saco. Saiu do pé, né? Hoje, toda a mídia controlada por Zelensky, os tecnólogos políticos que trabalham para Zelensky, estão conduzindo uma campanha massiva anti-Trump na Ucrânia. Se Trump visse isso, acho que ficaria muito surpreso. Eles não hesitam em usar palavrões contra Trump. É assim que a equipe de Zelensky está fazendo isso. O vice-presidente Pence também está sendo criticado muito ativamente pela mídia ucraniana. Eles dizem que ele se rende, que não é mais apoiado nos Estados Unidos e que é o maior vilão. Assim, os ucranianos são incentivados a odiar não apenas Putin, mas também Trump. Além disso, recentemente Zelensky reconheceu que os serviços de segurança da Ucrânia estão fazendo exercícios em Belgorod. Você acha que uma pessoa que realmente quer a paz planeja algum tipo de ação militar no território da Federação Russa? Claramente, Zelensky não quer realmente a paz. E eu já mencionei a quantidade horrenda de corrupção cometida por Zelensky. O que Zelensky quer é continuar roubando dinheiro. Ele entende muito bem que quando deixar de ser presidente, a Ucrânia passará por uma auditoria financeira e ele será responsabilizado por todos os desfalques. Porque Zelensky é guiado pelo princípio. Não me importo com o que acontecer depois de mim, mas preciso permanecer no poder o máximo que puder. Então, infelizmente, não estou muito otimista hoje. Não posso esperar que a guerra na Ucrânia termine em breve, porque vejo que há alguns poderes muito fortes na Ucrânia que estão interessados nesta guerra, que têm um interesse pessoal nela. E eu acho que até mesmo nossa conversa hoje é um pequeno passo para a paz vencer. Porque as pessoas querem paz. As pessoas na Rússia querem paz. Isso é mostrado por pesquisas sociais. As pessoas na Ucrânia querem paz. Isso também é mostrado pelas pesquisas, embora algumas pessoas estejam tentando manipular esses números. Há muito mais pessoas que querem que a guerra acabe. Todos nós queremos isso, exceto aqueles poderes malignos que estão lucrando com esta guerra e querem iniciar a guerra entre a Rússia e a Europa. Entendemos que esta guerra seria uma verdadeira tragédia. O que significa estar em guerra com uma potência nuclear? Ao longo de todos esses anos, Putin foi pressionado a usar armas nucleares. Vimos isso acontecer. Alguns meios de comunicação estavam publicando, dizendo que ele usaria armas nucleares. Eles estavam tentando pressionar a Rússia a usar armas nucleares, tentando garantir que tomassem ações mais agudas. Uma vez perguntei ao presidente Lukashenko, presidente de Belarus, se ele já havia conversado com Putin, como Putin se sente sobre esta guerra.
E Lukashenko me disse que perguntou a Putin por que ele decidiu não invadir Kiev. E Putin disse que não podia se dar ao luxo de bombardear Kiev. Kiev é sagrada. É onde Kiev é a mãe das cidades russas. Como você pode morrer? Você não pode ver isso. Porque se existem poderes hoje que querem ainda mais escalada, ainda mais sangue, Kamov. Você sabe, Glenn, que existem tais poderes. Existem partes interessadas nisso. E a partir de hoje, de fato, testemunhamos essa luta entre o bem e o mal. É óbvio para todos que esta guerra precisa chegar ao fim. As pessoas têm que parar de morrer. Esta é a guerra mais horrenda que não poderíamos imaginar há alguns anos. Rússia e Ucrânia eram povos irmãos. Bem, tudo o que posso fazer, assim como você faz, assim como todos os jornalistas justos estão fazendo, tudo o que podemos fazer é falar. E obrigado por nos falar. Diana Panchenko, muito obrigada pelo seu tempo. Espero sinceramente que esta seja a última fase desta guerra e que em breve tenhamos negociações de paz para acabar com este horror para os ucranianos também. Eles passaram por tanto nos últimos anos. Então, mais uma vez, obrigada. Agradeço o seu tempo. Muito obrigado, Glenn. Glenn, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas perguntas maravilhosas. Essas são as perguntas que eu realmente queria discutir. Espero que isso tenha sido útil para você. Muito mesmo. Não, eu acho que é excelente. As pessoas são bastante ignorantes sobre o que realmente está acontecendo na Ucrânia. Então, acho que vai ser importante. Oh, meu Deus, Kostya, Kostya. Kostya, que é essa? Eu deixei ir. Tire suas mãos de mim. É isso, já chega. Você está maluco ou o quê? Você estragou tudo, Kostya.